Claro, a gente aqui no Central 98 acompanhando todas essas ocorrências em relação às chuvas aqui no estado de Minas, né? A gente tendo um volume muito alto de chuva. Primeira vez que a gente vê sol no ano aqui em Belo Horizonte foi hoje, e não é diferente também em outras cidades, em outras regiões do estado. E uma preocupação muito grande com o Rio das Velhas, principalmente em relação à questão das barragens. A gente teve elevação, né, de barragens para nível 3, que é uma preocupação a mais. E para entender como é que está essa situação, a gente recebe agora no Central o Marcos Vinícius Poliano, que é secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Marcos Vinícius, bem-vindo ao Central. Bom dia para você. Bom dia, é bom falar com vocês, como disse você aí, pela primeira vez vendo o sol. Poliano, conta pra gente um pouquinho, né, como é que tá essa situação, em que estado a gente tá de alerta em relação ao Rio das Velhas, principalmente em relação às barragens. Tem barragens em nível 3 que afetaria, por exemplo, o Rio das Velhas, no caso de um possível rompimento, e como é que está sendo esse monitoramento? Pois é, nós temos uma grande preocupação, né? Minas, né, tem uma grande preocupação com a situação das barragens, né? A sociedade fica sempre em estado de pavorosa e realmente preocupação, porque nós temos uma situação em que essas barragens foram construídas há muito tempo, há muitos anos, e às vezes, né, com não toda a segurança devida, né? E a gente fica desinformado, né? A gente, na verdade, tem uma grande falta de informação sobre qual é a real situação dessas barragens, aquela barragem mesmo que rompeu ali da Varorec na 040, né? Não estava no radar, né? Então, você imagina as outras que estão no radar e que a gente realmente não tem essa segurança quanto a elas. O que a gente sabe, né, é isso que você falou, nós temos 3 barragens aqui, no caso do Velhas, que é ali naquela região próxima de Macacos, a B3 e B4, nós temos Forquilha 1 e 3, que estão lá na região entre Ouro Preto e Itabirito, né, e que realmente tem uma preocupação muito grande, porque nós temos um volume muito grande de volume armazenado, né, mais de 30 milhões de metros cúbicos, vocês imaginam o que é isso? É quase um Rio Doce, né, o que aconteceu lá na bacia do Rio Doce, e se acontecesse um rompimento para dentro da bacia do Rio das Velhas, né, nós teríamos problemas sérios de abastecimento da capital. Lembrando que mais ou menos metade da água que nós temos aqui vem exatamente do nosso Rio das Velhas, por isso a preocupação toda em relação a essa situação dos barramentos. Marcos, a gente está observando, primeiro, bom dia, prazer falar com você. A gente tem observado durante um tempo umas ações que vêm, claro, legítimas, mas que vêm à grita no momento em que a gente está no bico do urubu, para falar um termo popular. Né? A grita aumenta quando nós estamos no bico do urubu. Quando as coisas estão mais ou menos normais, a grita diminui. E nós ficamos assistindo desde Brumadinho ações que deveriam ter sido tomadas e que não foram tomadas, principalmente, você lembrou, B3, B4, Forquilha, que são barragens que já deviam estar começando a ser descaracterizadas há mais tempo e até, segundo aquilo que era previsto, já entrando em período de descomissionamento. Mas nada foi feito. A gente está observando isso. Só observando. E agora, quando chega uma chuva como essa, a gente tem que aumentar o volume de grita. Não está na hora de uma união determinada dos comitês, das organizações, juntos com o governo, com o Copan, com FEAM, com Secretaria de Meio Ambiente, e partir para uma ação decisiva na cobrança definitiva da descaracterização, do descomissionamento dessas barragens? Você falou até melhor do que eu, que com propriedade, né? Eu acho que assim, é inadmissível, eu diria, inadmissível é a palavra para o que a gente está vivendo, né? Porque nós temos exatamente isso tudo que você falou. Nós já conhecemos o lugar, nós temos a previsão meteorológica, nós temos as situações todas, e o que a gente vê
é essa falta de política pública mesmo, né? Não é falta de intenção ou falta de ação da sociedade civil. Nós mesmo aqui da sociedade civil, do Projeto Manelzão, do Gabinete de Crise da Sociedade, dos comitês, temos cobrado, né, exatamente uma posição do poder público. O poder público tem que ser diferente de mineradora. O que eu acho que, infelizmente, nesse estado acontece é que se faz, às vezes, quase que um irmão siamês entre Estado e mineração. Não pode ser assim, porque a mineração tem os interesses dela, tem a economia dela, né? E o Estado tem que defender o cidadão. Eu quero até deixar aqui, publicamente, né, uma situação em relação a comunidades que a gente vem recebendo comunicação de todos os lados, né, do grau de insegurança delas. E até a região de Macacos ali, onde foi construído um muro para evitar um transbordamento, caso houvesse rompimento de barragem, que virou uma área de alagamento. A comunidade de Macaco está isolada, sem condição de transitar, sem água e sem energia elétrica. Quer dizer, isso é inadmissível, né? O pessoal lá de Congonhas, naquela insegurança daquela barragem, enfim, não dá para viver nesse clima de absoluta falta de controle do Estado, né? A gente até propôs, e eu estou aproveitando o teu programa e o seu desafio aqui, para que o Estado imediatamente, né, faça uma interrupção das atividades minerárias nesse período, pelo menos, vamos dizer, nos próximos 15 dias, né, para ter qual realmente uma avaliação da situação de todas essas barragens, né? Porque é verdade que houve uma anomalia climática, realmente a previsão aqui, era de chover algo perto de 200 milímetros, nós estamos com 500 milímetros, né? Então, assim, choveu muito, é verdade, mas exatamente por isso a gente tem que verificar qual o grau de segurança, de estabilidade que essas estruturas têm e, mais do que isso, atender às necessidades dessas populações que estão na mira desse processo. Então, a preocupação do Estado tem que ser, nesse momento, garantir a integridade da saúde, né, desses trabalhadores, né, da população em geral, e garantir exatamente isso. Eu concordo plenamente com você. Nós temos que repactuar essa relação entre Estado, mineração e sociedade. Não dá para todo ano a gente sofrer essa angústia, né? E queiramos Deus, eu estou falando aqui com todas as letras, né, que não tenhamos nenhum tipo de rompimento. O que nos resta aqui é torcer e rezar, porque do ponto de vista da segurança, a gente vê absolutamente um clima ainda em que a gente não tem essa confiança. Então, eu acho que as suas palavras são corretas e eu acho que está na hora, inclusive, do Poder Legislativo, a Assembleia entrar nisso, né? E a gente repactuar essas relações, porque realmente não dá para criar, com a atividade econômica, um grau de insegurança, como nós estamos falando aqui, sobre água, sobre disponibilidade hídrica, sobre pessoas. Então, nós estamos falando de coisas importantes e que o Estado não pode ficar ausente. Marcos, prazer falar com você novamente, João Henrique do Vale. Falar um pouco, né, mudar um pouco do assunto, para além das barragens, mas falar do Rio das Velhas. A gente conversou, né, há uns meses, né, falando da situação da escassez hídrica, né, do Rio das Velhas, e a gente vive uma situação diferente agora. O que a gente pode falar? Essa situação recuperou o rio, ou a gente tem que ter um planejamento aí ao longo dos próximos meses, porque senão a gente vai voltar a ter essa escassez no manancial? Eu acho ótimo estar conversando, né, com vocês que são jovens e para um público jovem, porque são situações dessas, meus amigos, que vocês vão ter que viver. Nós estamos vivendo problemas sérios em relação às anomalias climáticas, né? Ou seja, essa questão da alteração do clima está aí para todo mundo ver.
E é como você bem falou, nós vivemos praticamente 3 anos seguidos, né, com volumes de vazões do rio extremamente baixos. E realmente, no final do ano, nós estávamos discutindo escassez, você imagina. E agora nós estamos tentando discutir esse quase dilúvio de água que chegou de repente. Então, eu acho que a gente tem que aprender, primeiro, não dá para brigar com chuva. A chuva é um fenômeno natural. Não dá para brigar com a cheia do rio. A cheia do rio é absolutamente natural. E a gente não tem como dimensionar qual que é a quantidade de volume de água que vai cair. Agora, o que a gente pode fazer, né? Primeiro, respeitar toda a natureza, inclusive do rio, né? Ou seja, quando a gente vai ver as cenas hoje das inundações nas cidades, inclusive da Bacia do Velhas, né? Praticamente as casas estavam dentro do rio, né? Então a gente tem que entender que margem do rio não é margem para nós, é margem para o rio, né? Antigamente, até citei, acho que alguma vez aqui, que existia um campo de várzea, né? Que eram exatamente aquelas áreas que ficavam perto do rio, onde se jogava bola, porque o cara sabia que ali não dava, ia inundar, né? Então não adianta tentar desafiar isso, né? Se a gente ficar brigando para esse modelo de ocupação, a gente vai perder todas. Então, primeiro, a gente tem, eu acho que temos que, a partir de agora, né, convocar, inclusive, as prefeituras para pensar num plano de até realocação de populações ou de comunidades mais carentes de determinadas áreas que todos os anos sofrem com as enchentes. Então, você imagina, as pessoas já são pobres, já têm dificuldade de conseguir bens e todo ano são vítimas do mesmo processo. Então, a gente não adianta brigar com o rio. Então, o que nós vamos ter que fazer é tentar fazer programas de políticas públicas para tentar dar mais segurança às pessoas, retirar as comunidades onde for possível, evitar novas ocupações, né? Obedecer um plano diretor que realmente considere essas áreas. E, absurdamente, no final do ano passado, aprovou-se no Congresso, né, que, inclusive, os municípios agora que vão dimensionar qual que é a distância que se pode construir dentro de um rio. Então, antigamente, você estabelecia pelo menos uma metragem mínima de 30, 40, até 500 metros de distância. Hoje, não. Está posto na lei que, se o município quiser, pode meter praticamente construção lá dentro. Então, isso como se diz, antever ou produzir ações que vão ser catastróficas, né? Basta ver o que acontece aqui em Belo Horizonte. Então, a gente vai ter que entender que o clima está mudando e que as políticas públicas vão ter que mudar e que a gente vai ter que fazer essa nova relação de entender que não dá para brigar com a natureza e com as relações relacionadas ao clima. Marcos, a Carol já está me sinalizando aqui que o tempo está acabando, então não vou fazer uma pergunta, vou fazer 2 provocações na sua fala. Primeiro, com relação ao Estado, eu acho que o Estado não é um ente distante, você bem posicionou, é um ente, o Estado somos nós. Se nós não nos unirmos, não pensarmos nessa realidade, não adianta tratar o Estado como ente responsável e distante e nós como observadores. Então é muito bom falar em ações conjuntas. Segunda observação, e aí é uma observação que eu há muito tempo brigo por ela, gestor público tem que ter ônus. E a maior parte da ação do gestor público é ônus. Retirar populações ribeirinhas é um ônus de obrigação dos gestores públicos. Não adianta ficar atento a gritas menores ou a outras questões se não se pensar que isso é uma obrigação do gestor público em proteção à vida do cidadão. Fiz só 2 provocações dentro da sua fala, senão a Carol me mata aqui no tempo se eu tivesse mais uma pergunta. É sempre um prazer falar com você, Marcos. Tá joia. Aí, gente, Central 98 recebendo Marcos Vinícius Poliano, secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, explicando pra gente um pouquinho dessa situação também, dessa preocupação. Marcos, obrigada demais por esse tempo para falar com a gente. Portas sempre abertas aqui no Central 98 e na Rede 98.
Eu que agradeço essa oportunidade, esse diálogo que vocês abrem, principalmente com essa turma mais jovem, né, que é fundamental entender para que mundo a gente está indo, né, porque vai depender também muito desse grupo mais consciente mudar também as relações que a gente está vivendo.